Então nós vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, nesse estudo de André Luiz. Vamos cumprimentando os benfeitores do plano espiritual maior, a equipe de André Luiz que nos acompanha aqui já há tantos meses, no estudo do missionário da luz, dos missionários da luz. Vamos pedindo a esses benfeitores que protejam o nosso lar, o nosso estudo, os nossos lares e o nosso estudo durante esses curtos minutos que estaremos juntos. Que cada um de nós, Senhor, possa aprender aquilo que necessitamos para o nosso despertamento consciencial. E assim nós vamos envolvendo a Cristina em muita luz na prece inicial. Então agora vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em estudar a moral que Ele nos deixou através desse livro tão precioso, tão educativo. Agradecendo ao nosso querido Espírito, André Luiz, e toda a equipe que nos auxilia nessa jornada de aprendizado. Vamos estender as vibrações nesse momento a todos aqueles que não puderam estar aqui nesse estudo, que recebam nossa corrente de amor e que ilumine, meu Senhor, para que possamos assimilar aqui essas lições preciosas. E que também todos aqueles espíritos, aqueles que nos acompanham, nossos irmãozinhos que precisam de consolo, também possam se beneficiar desse momento e dessas lições. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada. Então, hoje o nosso estudo é continuando aí o caso do Segismundo. Então a gente viu no capítulo anterior toda a preparação que foi feita com os pais na casa, a importância do pensamento, o respeito ao lar que é moralizado, o respeito à importância do momento da alimentação, da refeição, o cuidado do plano espiritual para não desequilibrar a casa, o impacto que a nossa mente tem na criação das nossas células, do nosso corpo, o impacto que nossa mente tem no ambiente onde a gente vive, né? Então, aconteceu a concepção e agora a gente vai ver o que mais que vai acontecer, né? E esse capítulo mostra a intervenção, a intercessão dos benfeitores espirituais durante as 3 primeiras semanas de formação do bebê. Então a gente vê que a ajuda continua, que tem vários benfeitores naquele lar. E aí a gente fica pensando, puxa vida, nós que já tivemos filhos, será que a gente soube apreciar esse suporte que a gente recebeu, né? Então a gente vê espíritos de alta envergadura, como Apuleio, como Alexandre, esses espíritos construtores que são engenheiros da genética, né? Que vão aí definindo célula a célula a formação do organismo, do corpo, que vai pertencer a Segismundo. E ele faz uma comparação interessante, porque num dos capítulos anteriores, o capítulo foi especialmente direcionado à materialização. E falando, né, da importância da força do pensamento durante a materialização, isso que não pode ter intromissão de espíritos inferiores, necessitados. A gente não está nem falando de malévolos. Durante uma reunião de materialização, eu não sei se vocês se lembram que a corrente de proteção magnética na casa ia aí mais de 20 metros, né, a corrente
dos espíritos protetores, né, durante a sessão de materialização. E ele fala, se a materialização dava esse trabalho, a complexidade da formação de um corpo dá muito mais. É um tipo de materialização, mas que exige muito mais atenção. Então, numa sessão de materialização que durava algumas horas, nesse caso da formação do corpo, a gente está falando de alguns dias. E a gente vê uma proteção espiritual intensa no quarto do casal. Você vê que até espíritos amigos que estão aí querendo confraternizar, compartilhar da alegria, né, do casal e também que de alguma forma são credores aí de coisas boas que o Segismundo fez, não podiam adentrar. E a gente percebe que não é porque esses espíritos que queriam fazer essa visita durante o sono trariam alguma coisa de ruim. Não, é que o momento era um momento tão delicado que até uma forte emoção da mãe poderia alterar o curso da formação do organismo, né? E aí ele fala que esse corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Olha só, o nosso corpo, a gente sabe da complexidade, a gente sabe a complexidade do órgão, por exemplo, ocular. A ciência não consegue reproduzir o tato, o movimento das mãos do jeito que a gente faz. Mas ele também fala que é delicado. E que aí a importância de criar essa fundação com serenidade e conhecimento, né? Então a importância do campo mental. A gente está vendo que esse corpo, ele está sendo criado através da mente, desses espíritos que estão envolvidos no processo, né? E aí, outra coisa importante para a gente parar para pensar, que é uma discussão que a gente vê muito atual, principalmente aqui nos Estados Unidos, em relação ao aborto. A gente vê que a gravidez começa no momento da concepção e a vida começa no momento da concepção. Então, essa história de que não, mas não existe vida até, não. No momento da concepção, ele já descreve a integração do espírito ao corpo. Aquele corpo infinitesimal, né, que é só a união da célula óvulo com o esperma. E daí a responsabilidade dos pais nesse compromisso de gravidez, né? Principalmente a da mãe, que ele chama de ministério divino. Olha só, ele coloca na mão de cada uma de nós, mães, essa responsabilidade e ao mesmo tempo esse presente de sermos co-criadoras. E aí ele fala, para as mães, no momento da gravidez, é necessária uma cooperação ativa. Apesar dela estar aí numa situação quase de passividade, né? Porque são os benfeitores, os construtores, os engenheiros construtores que estão aí cuidando da formação dos organismos do novo corpo, ela está funcionando como médium da vida. Se não fosse pela mãe, essa vida não poderia estar acontecendo, né? E aí ele comenta a importância da mente da mãe, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, em que a gente tem uma forma muito clara de comparar a qualidade, né, nesse caso, de uma gravidez onde existe um lar de amor, de respeito, um lar cristão, em um outro caso, que é o do capítulo seguinte, em que não existe isso, em que a mãe é desequilibrada. E o que acontece, que tipo de interferência acontece com o bebê. E aí ele comenta, a nossa responsabilidade aqui como benfeitores, ajudando nesse desenvolvimento para que a reencarnação não falhe por nossa causa, porque já deu muito trabalho antes. A gente já viu também nos outros capítulos aí do Ministério da Reencarnação, dos planejamentos que são feitos, do nível dos detalhes, seja de defeitos que a gente vai ter, problemas
dores, doenças, cor do olho, tudo isso é pré-definido. Claro, obedecendo às leis da genética, mas tudo é pré-definido. Então, a responsabilidade desses benfeitores é ter certeza que essa reencarnação vai acontecer e aqueles anos de planejamento que foram gastos não vão ser perdidos, né? Agora, nossa parte aí é colaborar. E aí a importância da gente ter essa consciência de que nós somos co-criadores. Claro, a mãe sendo essa panelinha onde o neném está sendo preparado, mas a importância também dos pais, né? Nesse auxílio para dar o suporte para as mães. E falando um pouco do aborto, né? No momento em que tanta gente defende a liberdade de escolha da mulher, se esquecendo aqui, né, quando a gente olha para o lado, pelo lado espírita, o que a gente acredita, o que a doutrina espírita ensina, né, que se existe vida, se eu estou tirando uma vida, estou cometendo um ato que vai contra a lei do amor, né? E perante a Deus, a maior falta que eu posso cometer é o quê? É o suicídio. E a segunda é tirar a vida do outro, né? Então, nesse caso, quando existe o aborto, ele fala de alguns fatores. Então, por favor, não achem que existe uma regrinha, uma tábua. Isso não é uma coisa binária, matemática, não. Você fez A, vai acontecer o B. Você fez Z, vai acontecer Y. Não é isso. Da mesma forma que existem mortes diferentes, existem nascimentos diferentes, existem causas diferentes e efeitos diferentes, né? Mas ele fala, a maior parte dos abortos acontece por causa do recuo dos pais. O que significa isso? Quer dizer, que eu, Ana, me comprometi no plano espiritual a ter um filho, a amá-lo. Esse filho pode ser meu amigo, meu inimigo, alguém a quem eu fiz mal ou que fez mal para mim, ou alguém que eu já soube amar e respeitar numa vida anterior. Mas por uma razão qualquer, eu ou o meu parceiro, a minha parceira, desistimos da tarefa. Então a nossa mente, mesmo que seja inconscientemente, rejeita aquele ser. E aí acontece o aborto. E aí a importância da nossa mente. Da mesma forma que a gente consegue fazer essa rejeição de um bebê, a gente consegue também causar doença dentro de nós. Então, muitas vezes, quer dizer o que, Ana? Que o aborto não estava predestinado? Primeiro, não existe predestinação, né? A gente sabe que existe aí um roteiro, experiências básicas que a gente deve passar, mas o que vai acontecer vai depender de quem? De mim. Do meu comportamento, né? Se eu tô grávida e eu não respeito o meu corpo, seja porque eu bebo, seja porque eu uso drogas, seja porque eu faço coisas que eu não devia fazer como grávida, eu vou estar lesando aquele feto. Então, perante a lei de Deus, eu tô sendo causadora do mal naquele ser que está sendo concebido. E aí, num papel ainda maior, com uma responsabilidade ainda maior. Então, peraí, mas e se eu fui uma adolescente rebelde e eu engravidei, e eu fiz aborto, mas eu nem tinha consciência disso. E agora? Agora, a gente pode tentar fazer o bem. Jesus já ensinou que o bem repara toda dor, todas as coisas erradas que a gente já fez, que o amor apaga a imensidão de pecados. Então não é para eu ficar presa porque eu fiz um aborto, porque eu fiz 3 abortos no passado. Não é. O objetivo dessa lição não é essa. O objetivo dessa lição é esclarecer o que acontece no plano espiritual. E se hoje eu tenho consciência e ontem eu não tive, eu posso ajudar crianças carentes, eu posso ajudar mães que estão grávidas e passando por problemas semelhantes aos meus. E aí, dessa forma, eu consigo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que tivessem feito para mim e diminuir a minha dívida
né? Com a lei maior do amor. Outra coisa interessante, a gente vê o efeito do pensamento na construção desse bebê. Então, eles usam o pensamento da mãe, o que é plasmado em termos do corpo físico, para a formação desse bebezinho. E se nessa vida, se eu não estou sabendo respeitar a bênção, a oportunidade de ser mãe, da gravidez, apesar de eu ter o meu livre-arbítrio, e a gente vai ver isso no capítulo seguinte, que eu posso fazer essa escolha. Toda causa, toda ação vai ter uma consequência. Uma ação positiva tem uma consequência positiva, uma ação negativa tem uma consequência negativa. E eu, através de ações negativas, eu vou estar lesando os meus órgãos reprodutivos e vai ter uma chance boa de eu ter dificuldade numa próxima vida de ter um bebê. E Alexandre explica isso de uma forma muito poética, muito direta, mas mostrando pra gente que a nossa responsabilidade, né, a importância da gente ter consciência de qualquer ato da gente, seja até o nosso pensamento, vai ter um efeito, vai ter uma implicação na vida, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que nos rodeiam, né? E aí esse slide especial eu tô falando do poder da mente da gente. E ele fala que nessa época muito pequenininha, né, nessas primeiras 3 semanas, que o bebê se alimenta das formas mentais da mãe. Olha só que coisa isso. Então ele não está nem recebendo o alimento através do cordão umbilical ainda, né? É só através do pensamento e das emoções, que ele compara com uma carga elétrica. E ele mostra pra gente, o nosso pensamento é tão poderoso que, por exemplo, quando a gente tem uma notícia muito forte, seja uma notícia boa ou uma notícia ruim, a gente sente o coração bater mais rápido, ou a gente pode ficar sem ar. Ou quando a gente tem uma briga muito feia, discute com alguém, tem algum tipo de desgosto, a gente tem uma dor de cabeça forte, ou uma dor de estômago. Isso tudo é reflexo da nossa emoção, do nosso pensamento. E o mais interessante é que a nossa emoção, o nosso pensamento vai bombardear todos aqueles que estão ao nosso redor. Olha só. Então não só tá me imantando, mas vou falar de novo. O meu pensamento, a minha emoção vai estar modificando a atmosfera em que eu estou. Quer dizer o que, Ana? Quer dizer que se eu estou na minha casa, dependendo das minhas emoções, do meu pensamento, do jeito que eu estou, eu vou estar trazendo coisas boas ou coisas ruins para o meu lar. Uma sensação boa ou uma sensação ruim para as outras pessoas. Por isso que às vezes a gente está conversando com alguém e a outra pessoa está nervosa, a gente sente como se tivesse tomado um soco no estômago. Por outro lado, quando tem pessoas que são agradáveis, a gente se sente calmo, tranquilo, sereno. E ele fala que nós, dentro do nosso progresso, a gente vai aprender essa lei de domínio emotivo, que significa o quê? A minha mãe sempre fala, é não colocar o meu equilíbrio no equilíbrio dos outros, é selecionar somente as forças boas, as coisas positivas que nos atingem. Mas por enquanto a gente não consegue. Então, se eu tenho uma contrariedade, infelizmente nem todos nós conseguimos nos proteger dessa contrariedade e passar completamente ileso. A gente pode pegar uma gripe, a gente pode ficar com a dor de cabeça, a gente pode ter uma febre, cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas é importante a gente saber que existe essa troca contínua, incessante, entre todos os seres, né? Tem um livro que chama Domínios da Mediunidade que fala exatamente isso, comparando a nossa mente a um gerador e receptor, de como é que a gente influencia o nosso estado mental, o nosso estado vibratório, mas também tudo que está ao nosso redor. E aí, outra coisa linda pensando nisso, de como a gente consegue influenciar para o positivo. Esses benfeitores fazendo a oração. E aí André Luiz
nos momentos mais importantes da formação dos órgãos, e André Luiz escrevendo como se luzes caíssem do alto. Olha que coisa linda, né? Então, se a gente quiser se equilibrar, a gente precisa aprender a pedir. A pedir da mesma forma que a gente pede, com amor, com humildade, com serenidade. Pedir a Deus a ajuda que a gente precisa, né? Seja ter paciência, seja ter tolerância, seja ter coragem. Aprender a lição que a gente precisa aprender, né? E se a gente está passando por um momento em que a gente está recebendo esse alimento mental e isso não está fazendo bem para a gente, então para que a gente peça também uma proteção, para que a gente não seja atingido por esse material negativo que vem de outras pessoas, né? Que certamente vai fazer mal para a gente. Então, para encerrar, para a gente pensar, né? Um momento para reflexão durante essa semana. A primeira coisa que veio à mente para mim foi pensar qual a qualidade dos meus pensamentos nessa última semana. Como é que foram? Foram bons? Foram ruins? Como é que anda esse meu autodomínio emotivo, né? Quando eu recebo notícias boas, notícias ruins, como é que quando eu sou contrariado ou contrariada, como é que eu ajo? E a gente, o agir não significa só o fazer ou o falar, o que a gente está falando aqui é poder da mente, né? É o sentir e o pensar. E o terceiro ponto que é importante é como é que essas minhas emoções, porque todos nós passamos por problemas de uma forma ou de outra, sejam problemas de ordem física, sejam problemas de ordem de trabalho, sejam problemas familiares. Como é que as emoções de tudo isso que está acontecendo comigo, como é que isso está afetando o meu corpo e como é que isso está afetando a vida das pessoas que vivem comigo, né? De uma forma positiva, de uma forma negativa. Então, para a gente fazer a nossa autoavaliação essa semana, e aí a semana que vem a gente faz o estudo sobre um caso não tão feliz de gravidez, né? Quem quer comentar? Quem quer fazer alguma perguntinha? Sei que a gente tem algumas gravidinhas dentro do grupo. Eu pensei muito nas queridas que estão aí construindo o bebezinho e essa proteção que acontece, né, na casa, saber que existe uma proteção mais intensa ainda, né, durante o processo de gravidez e até a criança fazer 7 anos. Eu pensei bastante, eu não sei se acho que foi um out, esse capítulo. E agora você colocando também as pictures, né, os exemplos aqui. Não sei, assim, parece que dá mais uma sensação de mais responsabilidade ainda, apesar daquela que a gente já sabia. Parece que vem assim, nossa, é muita responsabilidade mesmo. É saber que quando a gente está grávida e se a gente passa por um desgosto no trabalho, se a gente briga com o marido, se a gente resolve ficar impaciente, isso tudo está criando alimento mental para a criança. É muito sério. Não é só comer brócolis e espinafre. Não. É pensar direito, é sentir direito. Eu tô. Essa pergunta, como anda o meu autodomínio emotivo? O meu autodomínio emotivo já é muito difícil sem estar grávida. Eu acho que estando grávida ainda dá mais uma mexida nos hormônios. E interessante, Karina, que ele fala, né, dos primeiros 3 meses de gravidez e a gente sabe que a gente fica indisposta, fica com sono, dá aquela fome esquisita. E ele falando, né, de que realmente vai acontecer isso. Por quê? Porque nós, como mãe, estamos aí trabalhando 24 horas por dia, que eles estão precisando da nossa colaboração ativa, né, na formação do feto. Realmente é uma responsabilidade muito grande e
infelizmente já estou no quinto mês. Já passou o terceiro mês, mas assim como o estudo acho que dos mensageiros veio, tá sempre caindo tudo muito certo, assim, para mim. Acho que eu tenho muita sorte, ou muitos anjos, né, trabalhando ao redor. Porque eu acho que os mensageiros, o propósito dos mensageiros na minha vida foi me ajudar com a passagem da minha mãe, né? E agora esse aqui, acho que para me ajudar na vinda do segundo. Do Greg. Do Greg, Então, realmente, assim, é um presente esse estudo. Obrigada. E eu vou tentar trabalhar bastante nessas perguntinhas essa semana, porque realmente dá aquela sensação de responsabilidade enorme. E nosso papel como mães, né? Que a gente sabe que mãe tem um poder curador que é difícil de explicar, né? Ou curador ou machucador, né? Então, como é que a gente está usando esse dom mágico que nós temos, né? Para acalmar, para ajudar, né? Para construir. Alguém quer mais comentar? Alguém mais quer comentar? Uma coisa que mexeu muito comigo foi isso, né? Da gente ver que durante todo o ciclo da gravidez, que eles colocam não só o anjo da guarda, né? Mas aquele espírito que vai estar do lado da criança e que não vai arredar o pé, né? Uhum. Então, olha só que coisa impressionante, a gente saber que durante a gravidez, que a gente pode estar sentindo o que for, né? Nesse eflúvio aí de emoções, como você descreveu, Karina. Mas a gente saber que a gente está amparado, que a gente não está sozinho em nenhum momento, que estão cuidando da gente, que é só a gente querer, né? A importância de fazer o evangelho no lar, porque aí as companhias que vão estar ao nosso redor, na nossa casa, vão ser espíritos bons e que vão estar aí nos ajudando ainda mais, né? Dá até uma emoção, assim, de pensar, igual você falou. Assim, será que eu mereço tudo isso? Mas realmente esse capítulo mexeu bastante comigo, eu tô até emocionada. Mexeu comigo também. E isso do merecimento, a gente vê que todos nós recebemos um nível X de ajuda. Mas é claro que aqueles que fizeram mais, que ajudaram mais no passado, vão ter esses amigos que vão estar intercedindo, né, por aquela pessoa. Da mesma forma como a gente faria aqui na Terra, né? Então, aquelas pessoas que a gente sabe que estão sempre ajudando todo mundo, a hora que a gente sabe que aquela pessoa está precisando de ajuda, está precisando de água, é muito fácil estender a mão, né? Então, a ajuda com merecimento ou sem merecimento, a ajuda sempre vai existir. E essa ajuda vai ser muito mais eficaz desde que eu ajude, ou pelo menos não atrapalhe, né? Uhum. Mas é claro que a gente, tendo um histórico de ter feito bem, aí o cuidado ainda se redobra, né? Okay. Alguém mais quer fazer algum comentário? Assim, a Karina falando aí que já está no quinto mês, mas eu não lembro agora onde que eu escutei, que eu escuto tanto podcast, com certeza tem nos livros Andelés, que essa ligação, ela continua aí, principalmente com a mãe, através do sangue e muitas outras conexões muito mais profunda do que a gente imagina, e até ali, acho que aos 7 anos, quando o espírito sai daquela fase que ele completou a encarnação, né? Que até os 7 anos ele está ainda nessa fase de adaptação na encarnação. Mas então, assim, é algo que vai muito além, no caso, né? Que a gente ainda vai aprender, mas vai muito, é uma ligação muito, muito grande, né? E a gente aproveitar esses 7 anos para a gente educar os nossos filhos de verdade.
Porque é como se a gente tivesse aí um Play-Doh É. que a gente pudesse moldar enquanto eles são pequenininhos. E muitas vezes a gente acha que não, deixa, é pequeno, não Não. entende, ou não sabe o que está fazendo, e a gente deixa passar e fecha o olho e não educa na hora que tem que educar, não dá bronca, porque acha que não tem que dar bronca e é pequeno. Nesse momento a gente está errando, porque nosso compromisso como pais é educar aquele espírito, e a melhor hora de educar aquele espírito é até os 7 anos. Sim. É onde eu consigo influenciar. É. Nos valores, né? Que ele... No que é certo, no que é errado, é exatamente isso, né? Então, e se eu tenho essa preocupação de passar o alimento nutritivo para ele, eu tenho que ter essa preocupação do lado do alimento espiritual também. Então, ensinar a rezar antes de dormir, ensinar a lei, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria de fazer para a gente, não bater, não morder, não gritar. Então, a importância da nossa atuação, né? Nessa educação de uma forma bem proativa. Bem legal que você falou rapidinho, eu lembrei. Tenho trabalhado bastante, assim, bastante, não tanto quanto eu gostaria ainda, mas bem mais do que antes na oração com o Gabriel. E teve uma vez que ele fez um Lego que ficou muito legal, assim. E eu fiz uma brincadeira com ele, igual eu sempre tô brincando, e falei assim: filho, de quem que você herdou essa inteligência, da mamãe ou do papai? Aí ele falou assim: de Deus. Aí eu falei assim: realmente tá funcionando, porque acho que antigamente ele não responderia isso, mas quando ele respondeu isso, ele ainda falou em inglês, né? De God. Bonitinho. Bem emocionante escutar isso. A sementinha tá entrando, né? Uhum. A sementinha vai ficar. Então é isso, queridas. A gente chegou aí na nossa hora de encerrar. Nós vamos agradecendo assim mais uma vez a oportunidade de estudo, de aprendizado, junto a esses benfeitores que nos acompanham durante toda a semana, que visitam cada um dos nossos lares, que nos dão reconforto, suporte, equilíbrio, sustentação e coragem nos momentos difíceis e que comemoram conosco os momentos alegres. Mestre amado Jesus, obrigada por tudo que nós temos, que nós somos, todas as oportunidades que a vida nos coloca, que nós consigamos aprender aí a lição que precisa ser aprendida. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a oportunidade e a bênção da maternidade, a cuidar do nosso corpo, esse instrumento importantíssimo durante a reencarnação, durante a encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra os nossos maus pensamentos, pensamentos de desânimo, de tristeza, de preocupação. Que nós tenhamos coragem, firmeza, para enfrentar todos os desafios que possam aparecer na nossa frente. Mas principalmente para lutar contra os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Para que nós possamos sair daqui melhores que entramos, Senhor. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez, pedindo à equipe espiritual que esteja junto conosco na próxima semana. Graças a Deus.